Eu não vou ler esse capítulo todo, porque eu creio que todos já sabem, lá de 1 Samuel 17, sobre Davi e Golias. Mas quero tirar algo para que possamos entender tudo aquilo que Deus quer para com as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por mais este momento. Por mais este momento estamos aqui na Tua casa para louvar e bendizer, exaltar o Teu nome. A Ti, Senhor, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Neste momento, ó Pai, neutraliza toda ação satânica no raio de 10 quilômetros contra esta igreja, contra cada vida aqui presente e contra todas aquelas pessoas que nos assistem nessa noite. Fala conosco, Pai, de uma forma excelente, e que Teu nome, mais uma vez nessa noite, seja exaltado, glorificado. Oramos, crendo, Senhor, na Tua graça, na Tua bênção, em nome de Jesus. Poder sentar. As pessoas que quiserem, tem bastante lugar aqui na frente, né? Tem bastante lugar. Quero fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas já foram, por exemplo, num rio? Os homens, né? Os homens. Quantas pessoas foram no rio, acharem aquelas pedras redondinhas para caçar, né? No rio normalmente tem aquelas pedras redondinhas, lisas, que cabe assim no estilingue, né? Quantas pessoas já fez isso? Vamos ver. Olha só. E Davi não foi diferente, irmão. Davi não foi diferente. Davi, quando ele soube daquilo que estava acontecendo, ele foi lá escolher 5 pedras lisas, que comportava dentro do seu estilingue, dentro da sua funda. E ele ficou dimensionando qual seria o tamanho ideal para matar o gigante. Porque ele sabia que uma das pedras já matou urso, já matou leão. E ele falou assim: eu preciso escolher algo que realmente possa ser uma pedra achatada, que pesa na palma da mão, e com uma força de um cometa, possa ser lançada, não contra a cabeça de um leão, nem contra a cabeça de um urso, mas sobre a cabeça de um gigante. Porque naquele momento, Golias estava lá no vale de Elá, desafiando todo o povo de Israel. Da encosta da montanha, Golias olhava para baixo e ele ria, porque não estava acreditando o que estava vendo. Ele e seu bando de filisteus, né, transformaram a metade do vale numa floresta de lanças, uma gangue rosnenta, sedento de sangue, formado por grupos mal cheirosos, tatuagens feitas com arame farpado. Golias está acima de todos eles, debochando de todos eles, com quase 3 metros de altura, o New Undertie, escondendo aquela imensa categoria que ele tinha, usando cerca de 80 quilos de armadura. Já pensou, irmão? 80 quilos de armadura? É muito peso, não é verdade? É muito peso. Rosnando como se ele fosse o principal competidor do MMA, né? Estava desafiando a tropa de Israel. Mande um homem para lutar comigo. Será que tem alguém que pode lutar comigo? Que ele venha só, mano a mano comigo. Que venha o melhor. Que venha o melhor. E eu falo que nenhum hebreu se apresentou até hoje, até Davi. E Davi apareceu pela manhã. E ele deixou de apacentar os seus rebanhos.
Porque o seu pai disse assim: ó, Davi, o negócio é o seguinte, vai levar mantimento para os seus irmãos, vai levar. Imagine só, ele foi levar queijo, pão para os seus irmãos. Mas o que Davi não esperava, irmãos, era ver o que estava acontecendo naquele momento. O que estava acontecendo naquele momento? Davi começa a ouvir Golias desafiando o povo de Israel. E ele vê que ninguém se manifestava. Ninguém se manifestava. E quando Davi viu que ninguém se manifestava, ele disse: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Em seguida, ele pegou aquelas 5 pedras que ele achou no ribeiro, colocou lá na sua funda, com a sua tiradeira, e ele se aproximou do filisteu. E quando Golias viu aquele rapaz, ele zombou. Ele zombou. Ele falou assim: por acaso eu sou algum cão, para que você possa vir contra mim com um pedaço de pau? Sou algum cão? Davi era magricelo, pequeno. Golias era um corpulento bruto. Eu falo que um palito de dente contra um tornado, né? Uma motoca indo ao encontro de um caminhão de 18 rodas, 18 pneus. Um poodle indo contra um Rottweiler. Aí você pergunta: qual que era a chance que aquele menino Davi tinha contra o gigante? Eu falo que ele tinha muito mais chance do que todos nós para vencer os seus próprios gigantes. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Golias, o seu Golias, não carrega uma espada ou escudo. Ele ostenta a espada do desemprego, do abandono, do abuso sexual, da depressão, da mágoa, da falta de perdão. O seu gigante não desfila por cima e por baixo, no vale e nas montanhas de Elá. Ele se ergue lá no seu escritório, quem sabe, na sua firma, no seu quarto, na sua sala de aula, na sua igreja, na casa. E muitas vezes ele traz contas que você fez e não consegue pagar. Notas que você precisa tirar no colégio e não consegue. Pessoas a quem você não pode agradar. E eu falo uma coisa: muitas vezes você fica mergulhado, talvez no seu uísque, na sua cervejinha, no seu cigarro, e que você não consegue resistir às pornografias, que você não consegue rejeitar, uma carreira da qual você não consegue escapar. Quantas pessoas carregam o seu Golias dessa forma? Que muitas vezes você vive numa instabilidade tão grande, que você começa a dizer: e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você conhece bastante, muito bem, o rugido do Golias. E Davi, ele enfrentou aquela pessoa que buzinava, desafiava aquele povo de Israel por 40 dias, irmãos, 40 dias. Durante 40 dias, esse filisteu aproximou daquele povo, de manhã, de tarde, e não encontrava ninguém.
E muitas vezes esse Golias fica te perturbando dia e noite. E você não consegue se desvencilhar desses ataques que o inimigo tenta contra a sua vida. Primeiro pensamento de manhã, quando você acorda, e a última preocupação da noite. O seu Golias começa a dominar o seu dia. E se infiltra na sua alegria, você não tem mais paz. Você não tem mais alegria de viver, muitas vezes. Porque há muito tempo ele está te perseguindo e você não consegue desvencilhar. E você conhece bem o seu Golias. Você conhece o andar dele. Você recua diante das suas palavras. Eu pergunto, você já viu o seu Godzilla hoje? Será que ele é tudo aquilo que você está olhando? É tudo aquilo que você está vendo? Você conhece a voz dele? Mas será que é tudo aquilo que você está ouvindo? Davi ouviu e ouviu muito mais. Davi perguntou para aquelas pessoas que estavam ao teu lado: o que nós vamos receber? Ele não disse o que nós vamos receber. Ele disse: o que receberá o homem que matar esse incircunciso e salvar a honra de Israel? Todo mundo dizia assim: não, é a filha do rei. E você não vai precisar mais pagar imposto. E ele ficou até contente. Falou: puxa vida, e ninguém quer isso. Todo mundo estava acuado. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa enfrentar o Deus de Israel? Quem é ele? Quem é esse incircunciso filisteu que vive aí desafiando e ninguém, infelizmente, se manifesta? E quando Davi se manifestou, ele foi logo falando de Deus. Os soldados que ali estavam, nunca mencionou uma palavra sobre Deus, nunca. Os soldados, né, que estavam lá, os irmãos de Davi, não chegou a mencionar uma palavra sobre Deus. E muitas vezes somos assim. Nós somos atormentados dia e noite, mas nós nunca pensamos em dizer: Deus, este é um momento para que eu possa realmente entregar os meus problemas, as minhas angústias ao Senhor. Mas infelizmente eles só pensam uma coisa: como que eu vou escapar dessa? Como que eu vou escapar dessa? Essa tem sido a tônica de muitas pessoas. Essa tem sido a tônica de muitas vidas. Mas Davi, meus irmãos, ele entra e ele se levanta e ele disse: eu não posso ficar quieto, não posso, cara. Ele faz o mesmo com o rei Saul. Fala assim: eu não vou jogar conversa fora com o Senhor. Eu não vou jogar conversa fora com o Senhor. Eu não quero saber de como e de que maneira eu vou ganhar essa guerra. Eu não quero saber. Mas ele simplesmente disse: olha aqui, Saul, eu só vim trazer um recado para o Senhor. O Senhor que me livrou das garras de um urso e de um leão, Ele também fará com que eu me escape e me livre das mãos deste filisteu. Aleluia! Glória a Deus! E eu falo uma coisa para você, meus irmãos. Aquelas pessoas que estão passando por lutas, e muitas vezes nós que passamos por lutas, nós esquecemos de Deus. Mas Davi, irmãos, ele não fala outra coisa a não ser de Deus. E eu pergunto para você, meu irmão, você que está passando por tantas circunstâncias na vida, será que você tem lembrado do Deus Todo-Poderoso,
que pode fazer tudo por você? Será que nós temos parado, ou mesmo questionado, dizendo, não, a esse Deus a quem eu sirvo, pode ter certeza que eu vou passar por todas essas dificuldades? Davi vê aqueles outros que não estão vendo. Ele recusa ver o que os outros estão vendo. Todos os olhos, exceto de Davi, voltam para o brutal grandalhão que irradia ódio. Todas as bússolas, menos a de Davi, estão fixadas na estrela polar do filisteu. Todos os jornais, menos de Davi, descreve dia após dia a terra daquele homem pré-histórico. As pessoas sabem dos seus insultos, das suas resistências, do seu tamanho, do seu andar altivo. O diabo, quando começa a se andar as pessoas, e quando as pessoas começam a acuar, aí ele cresce mais. Ele vai crescendo mais. Todos eram especialistas em Golias. Mas Davi era especialista em Deus, aleluia. Pergunta lá para o teu irmão, de quem você é especialista? Você vê mais seus problemas? Ou Deus é teu especialista? Acho que eu vou ter que colocar uma pastilha na minha boca. Como que você pode imaginar Davi? Ele observava o gigante. Ele olhava o tamanho do gigante. Mas Davi olhava que Deus era muito maior que o gigante. Aleluia! E você também pode olhar. Seus problemas são grandes. Mas conforme diz em 1 João 4,4, na parte B, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Maior aquele que está conosco. Então não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe. Deus é muito maior. Observe com atenção o grito que Davi fez contra aquele gigante. Tu vens contra mim com lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ele utiliza um substantivo no plural, exércitos de Deus. Não era simplesmente um exército, era exércitos de Deus. Eu falo que um observador comum vê apenas um exército, mas Davi não. Ele vê o aliado do dia D, pelotão de anjo, de infantaria dos santos, a força do vento e as forças da terra. Deus poderia fazer bolinhas do inimigo, como fez granizo para Moisés. Eles poderiam fazer as muralhas ruírem, como fez para Josué. Trovejar com estrondo, como fez para Samuel. Mas Davi vê um exército de Deus. E por causa que ele vê os exércitos de Deus, ele sai correndo ao encontro daquele filisteu. Agora você vai ver. Não estou sozinho, não. Fala lá para o teu irmão, você não está sozinho, não, meu irmão. Se você fala assim, se você estiver passando por prova, você não está sozinho, não. Você crê nisso, irmão? Você crê de verdade nisso, irmão? E quando ele sai correndo,
Sabe o que acontece? Os irmãos de Davi, ele até fechou os olhos e falou assim: meu Deus do céu, o meu irmão vai virar nada. Aquele gigante vai arregaçar com esse menino. O rei Saul, ele fica estático, parado. Enquanto jovem, ele pensa, está correndo ao encontro da morte certa. E naquele momento, quando Golias, ele vê aquele menino vindo de encontro com ele, sabe o que ele faz? Ele dá uma grande gargalhada e joga a sua testa para trás. E o elmo do seu capacete, ele joga para cima. Aí Davi falou assim: este é o momento para lançar o meu estilingue. Ele começa: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou bem na testa, não pegou nem nas traves, pegou bem na testa. E naquele momento, irmãos, os olhos daquele gigante começam a entortar, as pernas se dobram, e o filisteu, ele cai prostrado para a frente, não para trás, para a frente, reconhecendo que o nosso Deus é o Senhor dos senhores. Aleluias! Glória a Deus por isso. Ele cai e morre. Naquele momento eu creio que todo o povo filisteu, que estava com os ódios nos seus olhos, ficaram com medo, porque Davi pegou a espada daquele gigante. Quem sabe aquela espada era enorme, mas ele pegou e cortou a cabeça daquele gigante. Você talvez possa dizer que Davi conseguiu arrancar a cabeça do seu gigante, mas eu pergunto para você agora nessa noite, meu irmão: quanto tempo faz que você conseguiu enfrentar e arrancar a cabeça do gigante? Quanto tempo faz? Sabe por quê? Porque quando surge algum problema, nós, como seres humanos, nós temos a tendência de recuar, de metermos debaixo de uma mesa de trabalho, quando os problemas aparecem. Ou quem sabe se arrastamos para uma boate, para uma danceteria, em busca de uma distração, ou para uma cama à procura de um amor proibido. Talvez por um instante, um dia, um ano, sentimos seguros, isolado, anestesiado. Mas falo que o trabalho acaba, os prazeres acabam, a bebida acaba, o amante deixa, e ouvimos de novo o Golias, estrondoso e bombástico. Mas eu quero lançar um desafio para você hoje, que está aqui, e quem sabe aquele que está nos assistindo lá, que você possa experimentar uma tática diferente nessa noite. Faça o seu gigante correr quando deparar com uma alma cheia do poder de Deus. É por isso que no momento que quando você começar a perceber que alguma coisa está desmoronando dentro de você, comece a orar e jejuar. Quantas pessoas estão perdendo a batalha porque esqueceu os princípios elementares que a palavra nos ensina e nos adverte todos os dias? Ore e jejue, leia a palavra. E muitas vezes nós esquecemos disso, nós brincamos disso. E hoje de manhã no discipulado eu falei uma coisa. Eu disse assim:
Satanás, ele imagina que a salvação depende de uma coisa: do dinheiro. É por isso que ele disse: Deus, sabe por que Jó, ele te adora? Porque ele tem muito, tira dele. Porque Satanás fala assim: no dia que a pessoa perder isso, ele começa a murmurar e não acreditar em Deus mais. E Satanás, ele coloca isso. Porque veja bem, se de repente você tem e tira tudo, será que você continua adorando a esse Deus? Eu falo que Satanás, ele sabia, mas Deus sabia muito mais quem era Jó. E Jó era o único irmão, não tem mais ninguém. Porque quando Satanás fala assim: eu posso peneirar Pedro? Porque Pedro era muito confiante. E justamente porque Pedro era muito confiante, sabe o que ele usou? O nome anterior de Simão, Simão. Ele não falou mais Pedro. Simão, Simão, cuidado. Cuidado com a tua arrogância. Cuidado. E ele disse: Satanás, você não vai peneirar ninguém não. Porque depois de Jó não teve mais nenhum, irmãos. Não teve mais nenhum. Aí eu falo para você: faça Deus aumentar e o Golias diminuir, em nome de Jesus. Receba alguma solução irrevogável do céu. E eu falo para você nessa noite, sem medo de errar, você que está passando por luta, dificuldade, começa a declarar: gigante do divórcio, você não vai mais entrar na minha casa em nome de Jesus. Gigante da depressão, você pode levar a vida inteira, mas você nunca vai me vencer. Gigante do álcool, do cigarro, das drogas, do fanatismo, do abuso infantil, da insegurança, da perseguição, do empenho, você vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Não tem mais poder. Começa a elevar o teu Deus e reconhecer que só Ele tem o poder para destruir e desfazer todas essas coisas. Quanto tempo faz que você pegou um estilingue e acertou seu gigante, seu estilingue espiritual? Quanto tempo que faz que você pegou o teu estilingue espiritual e acertou o teu gigante? Quanto? E quanto tempo você está passando na sua vida que você não consegue mais, de repente, vencer tantos obstáculos na sua vida? Talvez você possa estar dizendo: há muito tempo. Então eu falo que Davi tem que ser o seu exemplo. Sabe por quê? Era o homem que mais orou na Bíblia. Mais orou na Bíblia. Ele era um menino obediente, de oração, de louvor, de adoração, e muito serviçal. E eu falo que Deus o chamou o homem segundo o meu coração. Ele não deu esse título a nenhum outro mais. Ele não deu para Abraão, não deu para Moisés, não deu para José. Ele chamou Paulo de apóstolo, João do seu amado. Mas nenhum deles foi indicado como um homem segundo o coração de Deus. Ninguém, irmãos. Ninguém. Talvez você leu a Bíblia e leu talvez a história de Davi. E pergunta: o que será que Deus viu neste homem aí, hein? Um camarada caía toda vez que levantava. Tropeçava toda vez que vencia.
Ele perturbou Golias com seu olhar, mas cobiçou Betseba com seus olhos. Ele desafiou os escarnecedores de Deus no vale, mas juntou com eles no deserto. Um dia ele era um escoteiro condecorado e no outro fazia amizade com os mafiosos. Ele pôde liderar o exército, mas ele não pôde administrar uma família. Davi se irritava, Davi se lamentava, tinha sede de sangue, mas tinha fome de Deus, irmãos. Aleluia. Ele teve 8 esposas, mas ele só teve um Deus. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus. O fato de Deus vê-lo de modo como ele é, enche de esperança. A vida de Davi tem pouca coisa a oferecer para aquelas santo imaculado. Os de alma reta acha a história de Davi decepcionante. Para o restante de nós, irmãos, é reconfortante. Aleluia. Estamos na mesma montanha russa, irmãos. Nós alternamos entre bons mergulhos e barriga na água. Quantas pessoas já pulou de barriga na água, irmão? Eu, muitas vezes. É por isso que eu não pulo mais. Porque até hoje eu não sei. Muitas vezes, nós saboreamos o sulfulê e talvez as torradas queimadas. Nos bons momentos de Davi, ninguém foi melhor. Ninguém foi melhor. Em seus maus momentos, alguém poderia ser pior? O coração de Deus amava. Que Deus amava era um coração cheio de altos e baixos. E eu falo que Ele te ama, meu irmão. Porque nós não somos diferentes, muitas vezes nós temos nossos altos e baixos também. Mas Ele continua te amando. Sabe por quê? Porque Ele deposita em você algo que só você pode conquistar. Não depende de Deus, depende de você. Precisamos viver da história de Davi muitas vezes. Eu falo que os gigantes andam espreitando a nossa vizinhança, irmãos. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 5,8: sede sobre vigilante, o diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, querendo tragar. Ele fica espreitando aqueles espíritos de rejeição, o fracasso, a vingança, o remorso. Mas esse gigante nós temos que encarar. Mas eu falo uma coisa, uma boa notícia para você: você não precisa enfrentar sozinho. Você não precisa enfrentar sozinho. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com você, meu irmão. Então não precisa ficar acuado. Concentre primeiro e no maior tempo em Deus. Então, aprenda uma coisa. Você que está passando por lutas, dificuldade, sabe qual que é o maior problema das pessoas? Em vez de estar se curvando diante dos reis, Senhor dos senhores, nós nos curvamos diante dos nossos problemas. Nós começamos a dizer: meu Deus, será que eu vou escapar dessa? Mas se Deus está colocando essa situação na sua vida, é para que você seja um vencedor. Deus te prova para que você possa crescer. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 1,2: meus irmãos, têm motivo por passar por várias provações, porque uma vez confirmada, você vai produzir perseverança. Está dizendo: persevere,
porque este é a tua entrada para o reino dos céus. Aleluias. Às vezes, quando Deus, ou melhor, quando Davi se concentrou em Deus, os gigantes caíram. E o dia que Davi não fez, foi Davi que caiu. Porque o dia que Davi não vigiou, foi o dia que ele caiu. E não somos diferentes, irmãos. No momento que você começa a concentrar para Deus, pode ter certeza, você não vai cair. Fala para o teu irmão, concentra em Deus, meu irmão. Se você concentrar, você não vai cair. Você não vai cair. Agora, se você cair, é culpa tua. Amém? Davi, ao enfrentar Golias, ele não perguntou quanto pesava a lança, quanto que pesava o escudo, qual que era o significado daquela caveira com duas tíbias cruzadas que estava tatuado no seu bíceps. Ele não perguntou nada disso. Contudo, ele pensa muito em Deus. Sabe por quê? Davi, ele tinha um único propósito. Se hoje eu estou seguro, é porque eu vejo exércitos de Deus, carros e cavaleiros de Deus, os anjos do Senhor, que está do meu lado, acampando todos os instantes e minutos da minha vida. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Salmo 34, 8, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o livro. Ele está direto, irmãos. Ou melhor, 34, 7, né? E fala o 8, fala, provai e vede que o Senhor é bom. Não é? Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha do Senhor, tudo quando nós entramos na batalha do Senhor, se você estiver com Ele, vai te entregar na tua mão. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmãos? Aleluia! Agora eu falo uma coisa para você. Se você concentrar no gigante, você vai tropeçar. Mas se você concentrar em Deus, o gigante vai cair. Fala para o teu irmão, o que você prefere? O que você prefere? Concentrar no gigante ou concentrar em Deus? O que você prefere? Amém, irmãos? Nós temos que ter essa convicção de concentrar somente no Senhor. Mas hoje, declare que você será mais do que vencedor. Você crê nisso, que você vai ser mais do que vencedor? Quantas pessoas estão passando por lutas aqui? Vamos ver. Não precisa ter vergonha de dizer, porque muitas vezes eu passo por luta também, irmão. Agora, se você não está passando por luta, não vou dizer assim, então, você vai passar. Sabe por quê? Porque a luta é os propósitos que Deus tem para que você seja um vencedor. E se você está passando por luta, é porque a vitória, Deus já tem determinado na sua vida. Agora, se você não passa por luta, é porque muitas vezes você sabe o que está dizendo. Eu não estou nem aí se Deus vai me abençoar ou vai me deixar de me abençoar, não estou nem aí. Esses que são pensamentos de muitos. Querem simplesmente fazer parte de uma comunidade. É verdade, irmãos. Agora eu falo uma coisa. Depois que Davi matou os gigantes, apareciam muitos matadores de gigante. Todos os discípulos de Davi foram matadores de gigante. Vocês creem nisso, irmãos? Todos os seus discípulos depois foram matadores de gigantes. Sabe por quê? Porque Davi fala assim, você pode. Você pode. Não fique com medo. Não fique com medo.
Porque aquele que está conosco é maior. É maior. Então erga os seus olhos. Porque você é um matador gigante. Fala sempre, meu irmão, eu profetizo, você é um matador gigante. Se você está passando por luta, fala, se você está passando por luta, a vitória tua vai ser grande. A vitória vai ser grande. Você não crê nisso, irmão? Tem pessoas assim, está passando por luta? Nem tem coragem de falar, a sua vitória vai ser grande. Fala com convicção com o teu irmão, profetize na vida do teu irmão. Você é matador gigante, meu irmão. Fala assim, você vai ser mais do que vencedor. Eu falo muitas vezes que tem muito crente galinha. Sabe o que é crente galinha? Fica só olhando para mais assim. Seja um crente águia, irmãos. Levanta os seus olhos e profetiza em nome de Jesus que você será mais do que vencedor. Porque as lutas que você passa hoje, e muitas vezes as lutas que nós passamos, é porque Deus espera que maior será a tua recompensa. 1 Coríntios 15, 57, ele fala assim, mas graças a Deus que Deus nos dá a vitória. E se Deus está comigo, Ele vai te dar a vitória. Basta apenas você crer. Basta apenas você acreditar. O Deus que fez milagre em Davi, está pronto para fazer o mesmo milagre em você. Levante então. E se posicione como vencedor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, fala sempre para o teu irmão, o nosso Deus não vai facilitar nada para você não. Mas Ele vai te capacitar. Mas Ele vai te capacitar. Fala assim, você crê nisso? Você crê nisso? O nosso Deus capacita, irmãos. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que começam caminhando bem. É verdade, irmão. Tem aquelas pessoas que começam com excelência. Daqui a pouco ele para. E fala assim, eu não tenho mais força para prosseguir. Desanima por qualquer coisa, irmãos. Você sabia disso? Que tem pessoas que desanimam por qualquer coisa. Mas Deus está dizendo para você, lá em Apocalipse 2,5, lembra de onde caíste? Arrepende e volta à prática das primeiras obras. Deus está dizendo para você. Onde que você parou? Você que caminhava bem. Onde que você parou? Prossiga de novo, irmão. Imagine só. Você como noivo de Cristo. Está vindo aqui, Jesus aqui, ó. E de repente, você para lá no fundo. E Ele está te aguardando. Ele está te aguardando. Ele vai dizer assim, por que você parou aí? Prossiga. Prossiga. Ah, mas as minhas vestes estão impuras. Arrepende. Volta às práticas novamente. Ainda é tempo. Por isso que ele fala lá em Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pergunta lá para o teu irmão, você é perseverante, meu irmão? Você é perseverante, irmão? Hã? Ou você é aquela pessoa que desiste por qualquer coisa? Ah, pastor, ele nem olhou para mim, não cumprimentou com a paz do Senhor, estou indo embora. Eu não vou nem falar.
Porque se eu falar, vou pecar. E se eu pecar, não vou subir. Então, eu prefiro ficar quieto. Por que você não está vendo mais? O que fala Hebreus 10, 25? Não deixamos de congregar como é costume de alguém. Não deixamos, irmão. Mas começa a divertir, começa a falar. Rapaz, Jesus está na porta aí. Jesus está bem pertinho. Você... É a mesma coisa eu perguntar uma coisa para você. Aqui está a porta. Se eu ficar aqui, nessa parte, e eu ficar distante, essa parte, tem alguma diferença? Tem alguma diferença, sim ou não? Não. Sim ou não? Por quê? Quem falou sim? Tem alguma diferença, sim ou não? Não tem, irmão. Sabe por quê? Tanto faz você estar aqui, como você estiver aqui. Se você não entrou, não vai surtir efeito nenhum. Não vai surtir efeito nenhum. Você pode estar com o nariz na porta. Se você não teve a capacidade de entrar, não vai ter efeito nenhum. Sabe o que significa isso? Atitude. Nós temos que ter atitude. Se nós não tivermos atitude, não adianta, irmão. Não adianta.